Então, pessoal, estamos de volta. Como prometido aí, a gente ficou de resolver alguns exercícios usando as dicas que foi trabalhadas aí no vídeo anterior, tá ok? E o primeiro exercício que nós temos aqui é o seguinte, ó. Limite de x tendendo a mais infinito de menos 4x à quinta mais 8x menos 3x ao quadrado. Então, eu já marquei aqui o monômio aqui que está acompanhado do nosso grau, que é o mais importante, como vocês viram no vídeo anterior. Nesse caso, o x está tendendo a mais infinito, é um número muito alto e positivo. Se você observar aqui para o coeficiente, que é positivo, o 5 é um número ímpar, se você elevar o mais infinito a 5, dá mais infinito. Porém, esse mais infinito ele vai ser multiplicado pelo número negativo. Ou seja, ele vai para infinito, só que está sendo multiplicado por um número negativo. E se está sendo multiplicado por um número negativo, ele está indo para menos infinito. Tá? Então, cuidado aí, tá? Se não fosse esse menos, ele iria para mais infinito. Como tem esse menos, ele está indo para mais infinito. O segundo exercício, nós temos aqui o limite de x tendendo a menos infinito agora, de 3x à quarta mais 2x menos 7. Então, vamos circular aqui o nosso monômio, onde tem o grau do polinômio, que é o grau 4. Observem aqui que o coeficiente é positivo, então não importa o que aconteça aqui na variável elevada à quarta, o resultado vai permanecer o mesmo. Tá? Se der negativo, então ele continua negativo, porque o nosso coeficiente é positivo. Então vamos analisar aqui, ó. O menos infinito elevado a 4. O menos infinito elevado a quarta é mais infinito, porque todo número negativo pode ser o infinito, sem problema, ele é negativo, é um número muito alto. Todo número negativo elevado ao expoente par, o resultado sempre é positivo. Além de ele ser positivo, que é o mais infinito, ele ainda multiplica por 3. Então ele vai ficar maior ainda. Por isso que ele é mais infinito. Tá? Nosso terceiro exemplo. Tá? Quem é o nosso grau? Quem é o monômio onde existe o grau do nosso coeficiente? O monômio é esse elemento, porque o grau é 6. Só que o nosso x está tendendo a mais infinito. Então vamos resolver primeiro aqui, ó, x elevado a sexta. Então, mais infinito elevado a sexta dá mais infinito, porque é um número par elevado a um número par. Então, o resultado seria mais infinito. Só que esse mais infinito está sendo multiplicado por menos 5. Então, mais infinito vezes menos 5 dá um número muito alto, que é o infinito. Só que esse número muito alto ele se transforma em negativo. Tá? O nosso quarto exemplo, ou exercício desse tipo de limite com polinômio, é um limite de x tendendo a menos infinito de menos 5x menos x elevado à quinta, mais 7x à terceira, mais 3. Então, o grau do polinômio é 5. Então, vou analisar esse monômio aqui. Então, cuidado aqui. Ó. Então, vamos analisar primeiro o x elevado à quinta. O x é o menos infinito. Então, um número negativo elevado a um índice ímpar, o resultado é negativo. Só que, então o resultado aqui daria menos infinito. Só que o coeficiente dele é negativo. Tá? O coeficiente dele é negativo. Então, o menos infinito, que é o resultado do x elevado à quinta, então vai ficar menos do nosso polinômio, coeficiente, multiplicado por menos infinito, que é o resultado de x à quinta. Então, menos com menos dá mais infinito. Então, observe aqui que a gente precisou fazer uma regrinha, tá? Você precisa lembrar que quando x, um número negativo, é elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Porém, tem um negativo aqui na frente. E ele vai trocar esse sinal, menos com menos, dá mais infinito. Beleza? Então, você precisa exercitar um pouquinho, tá? A princípio, assim, trabalha essas regrinhas aí que eu falei para vocês e pega uma sequência assim, de uns 20 exercícios, com certeza vai melhorar muito, tá ok? Mas você precisa treinar, não é suficiente
só assistir a aula, você precisa treinar bastante. Cálculo é assim. E agora a gente vai entrar num assunto bem interessante, tá? Algumas regrinhas que a gente trabalha também, utilizando a mesma ideia do que a gente trabalhou ainda há pouco. Tá ok? Então vamos trabalhar. Agora você observa que a gente tem uma fração, tá? Um quociente aqui. Então a gente precisa ter esse cuidado nesse tipo de função. Só que a minha dica é a seguinte, tá? Sempre você vai trabalhar com os monômios. Então você vai transformar. Lembrando que não é a maneira que você se faz na prova, tá? É um jeito mais fácil de entender e chegar ao teu resultado mais rápido. Tá ok? Então, a gente vai fazer aqui de uma maneira que eu indico a vocês não fazerem na hora da prova, mas é só para saber se está certo ou não, é o seguinte. Você vai marcar os seus monômios que tem um grau do polinômio, tanto do polinômio do numerador quanto do polinômio do denominador. O grau do nosso polinômio do numerador é esse cara aqui, junto com o seu monômio. Tá? 5x à terceira. E o de baixo é esse aqui, ó. O grau do de baixo, com seu monômio. 6x à terceira. Então, eu vou reescrever só para você entender, lembrando que isso é um jeito para tentar ser rápido, tá? Então, limite de x elevado a mais infinito. Aí você trabalha só com isso aqui, ó. 5x à terceira dividido por 6x à terceira. Tá? Claro que o jeito, o passo a passo mesmo, correto de fazer é um outro jeito, mas a gente não está trabalhando, está dando dica aqui, tá ok? Então, essa é a dica que a gente tem de fazer mais rápido. Esses elementos são semelhantes, ó. Então, você pode simplificar esses dois. Não tem mais nenhum valor de x, tá? Como não tem mais nenhum valor de x, o nosso resultado não tem onde aplicar o x, então é 5 sobre 6. Tá? Então, a nossa resposta dele. Então, é só trabalhar com os elementos. Olha aqui, ó. O outro, para ser mais rápido, ó, pega o grau com seu monômio do numerador e o grau com seu monômio do denominador. Tá aqui eles. Quando você coloca aqui do lado, então a gente tem o limite de x tendendo a mais infinito de menos x à quarta sobre 3x à quarta. Esses dois vão simplificar também. Quando eles simplificam, não consegue aplicar nenhum valor de x, sobra só uma constante. Quem é essa constante? Menos 1 sobre 3. Então, esse é o resultado. Tá? Esse outro exemplo aqui é interessante, tá? Então, você precisa ter esse cuidado aqui, ó. Toda vez que você circula assim os seus coeficientes, tá? Com seus monômios, do grau com seu monômio. Então, o monômio do numerador é esse, com grau, e o monômio com grau é esse. Essa é uma dica importante. Toda vez que o grau do denominador for maior do que o grau do numerador, o resultado é zero. Vou repetir. Toda vez que o grau do denominador for maior do que o grau do numerador, o resultado é zero. Tá ok? É uma dica importante. Voltando aqui para a dica desse de cima. Toda vez que o grau do numerador for igual ao grau do denominador, o resultado são os coeficientes do numerador e o coeficiente do denominador. Lembrando que são dos monômios onde tem um grau, tá? Aqui, ó. Quem era o coeficiente aqui? Era o menos 1. Então, tá aqui o menos 1. Quem era o coeficiente do denominador? 3. Então, quando o grau for igual, tanto o numerador quanto o denominador, o resultado são os seus coeficientes. Tá? É importante isso. Aqui, ó, quando o grau... Tá aqui, ó, você observa aqui que o grau desse é 1 e desse aqui é outro. 3 e 2. Quando você vai reescrever, esse aqui você precisa ter um certo cuidado. Quando você vai reescrever, acontece o seguinte, ó, vai aparecer aqui 5x à terceira sobre 6x ao quadrado. Quando você simplifica, o que vai simplificar? Vai ficar como? Vou fazer aqui de baixo. Vai ficar limite de x tendendo a mais infinito de
Aí você repete aqui o 5. Lembrando aqui, como que eu resolvo isso? Você repete a base, que é o x, e subtrai os expoentes, tá? Então vai cortar aqui, vai ficar só x sobre 6. Então corta aqui, ó. Sobra só aqui o 1zinho aqui. Então observe que sobrou um x aqui. Quando você tem um x, aí você aplica aqui o x tendendo a mais infinito. Aí você tem um x, volta àquela primeira ideia lá, x elevado x tendendo a mais infinito, como se tivesse 1, significa que eu estou multiplicando 5 vezes o mais infinito. Vai dar mais infinito. Ah, professor, mas está dividindo por 6. Não importa. Infinito dividido por 6, a divisão não é possível considerar. Então o resultado é mais infinito. Tá ok? Então, cuidado aí nessas análises, tá? Você precisa ter um cuidado extra. Quando o seu expoente, o grau do expoente de cima, for maior do que o do de baixo, tá? Então, você precisa ter esse cuidado. Então, para finalizar, eu vou dar algumas dicas aqui a mais, tá? Então, só para você ter um cuidadinho aí na hora de resolver esse tipo de problema. Tá? Então, vou fazer aqui o limite de x tendendo a menos infinito de x à terceira mais 4x sobre 2x menos 4x à terceira. Ó, esse exemplo, você circula aqui o grau junto com os monômios, tanto do numerador quanto do denominador. Você observa que o grau é igual, tá? Ou seja, o grau do numerador é igual ao do denominador. Significa que a tua resposta são os coeficientes dele. Quem é o coeficiente do numerador? É 1. Quem é o coeficiente do denominador? Menos 4. Então a resposta aqui é menos 1 sobre 4. Então é uma maneira rápida de você fazer. Um outro, o limite de x tendendo a mais infinito de 4x à quinta menos 3x ao quadrado mais 1 dividido por 6x à terceira mais 4x à sexta. Olha, ó. Analisa quem é o grau com seu monômio do numerador e o grau com seu monômio do denominador. Qual é a regrinha que eu falei para vocês? Toda vez que o grau do denominador for maior do que o grau do denominador, que é o de baixo, for maior do que o numerador, que é o de cima, o resultado desse limite é 0. Tá, ok? Então você precisa ter esse cuidado. E toda vez que você tem um limite de x tendendo a menos infinito, de x à quarta mais 3x ao quadrado sobre 6x menos 4x a 2, dá quanto isso? Então, analisa o grau do de cima e o grau do de baixo. Ok? Então, quando você for analisar, vai sobrar o quê? Tá? Então, o grau do numerador é maior do que o denominador. Então, você vai precisar analisar um pouquinho diferente. De que maneira? Você repete aqui o limite de x tendendo a menos infinito. Aí você já faz a subtração do expoente. Ele vai cortar aqui, ó, vai sobrar só o 2 aqui em cima. Então, vai ficar x elevado ao quadrado sobre... O que sobrou aqui? O menos 4. Então, o que acontece? Quando você substitui aqui, ó, o menos infinito elevado ao quadrado, todo número negativo elevado ao índice par, o resultado é positivo. Então, a resposta seria mais infinito. Porém, lá embaixo está negativo. Então, esse negativo vai trocar o sinal. Então, não é mais infinito, ele continua sendo menos infinito. Aí você precisa trabalhar lembrando as regrinhas anteriores, tá ok? Então, o cuidado maior é só quando o grau do numerador
for maior do que o denominador, tá? Você precisa analisar um pouquinho melhor. Quando for igual, só lembrando, o grau do numerador e o denominador forem iguais, o resultado são os seus coeficientes, 1 e menos 4. Quando o grau aqui desses elementos forem o coeficiente deles, perdão, o grau do denominador for maior do que o denominador, o resultado vai ser 0. Ah, professor, por quê? Porque você precisa lembrar de uma definição que a gente viu mais cedo. Essa definição aqui, ó, que o limite, mais cedo não, no vídeo anterior, de x tendendo a mais ou menos infinito de 1 sobre x é igual a 0. Então, quando a gente tem um limite assim, ó, quando o elemento de cima, o grau dele for menor do que o denominador, ó, o grau do denominador é maior. Sempre quando você for resolver, vai sobrar lá no denominador um valor de x. Tá? Então vai ficar 1 sobre x. E por isso que vai dar 0, por causa dessa definição. Por isso que toda vez que o grau do denominador for maior do que o grau do denominador, o resultado vai ser 0. Tá ok? Tá? Então, existe uma outra maneira de fazer, que é a tradicional, só que é mais longa, só que aqui a gente está ensinando modelos mais rápidos, né? Mas, pessoal, não significa, volto a falar, não significa que só por ter assistido essa aula você vai fazer mais rápido. Além dessa aula, você precisa pegar uma lista de exercícios e fazer, botar em prática o que foi ensinado aqui, porque de nada adianta. Aí você precisa trabalhar. Tá? Então, você se torna bom em cálculo através de exercícios. Quanto mais exercícios você fizer, melhor você vai estar preparado. Tá ok? Então, essa foi as dicas que a gente deu. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E se tiverem alguma dúvida, comentem aí. E pode estar mandando aí algumas sugestões de aulas. E a gente vai estar postando aqui para vocês. Tá ok? Forte abraço. Tudo de bom. Até a próxima.